Vamos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. O nosso tema é esse tema da nova ordem mundial. E para falar desse tema, eu gostaria de falar do capítulo do Evangelho de Mateus 24, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o versículo 32. Mateus 24 é o capítulo mais escatológico dos Evangelhos. Ele é uma resposta a 3 perguntas que os apóstolos fizeram a Jesus: quando, de que maneira e com quem? Eles perguntaram isso para o Senhor, e o Senhor, que é um Deus que responde perguntas, eu louvo a Deus por isso, porque você pode perguntar e é certo que Ele vai responder. Quantos dizem amém? Então você pode perguntar em paz, não tenha dúvidas. Na parte da tarde eu também quero separar um momento para as suas perguntas, tá? Se você tem perguntas na nossa reunião, você pode escrevê-las e deixar aqui ou entregar para um dos nossos pastores. Eu quero responder às perguntas aqui, às dúvidas dos irmãos. Nós temos visitantes conosco, temos irmãos vindo pela primeira vez, então talvez você fique em dúvida que tipo de reunião é essa, né? Ou principalmente sobre esse tema, a respeito da nova ordem mundial. Bem, eu quero falar sobre renovos e brotos. Fala comigo, renovos e brotos. Na verdade são ramos, não é renovos não, são ramos. Coloquei escrever errado aqui, ramos. Fala comigo, ramos e brotos. Essa aqui é a palavra certa. Mateus 24, 32 fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, há 2 coisas aí proféticas para indicar a você sobre a figueira. 24, 32 do Evangelho de Mateus. Quando os seus ramos se renovam, e aí por isso eu estou falando de ramos e brotos, e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós. Então, o Senhor está falando aqui de planta, irmãos? Não está falando de planta, ele está falando do quê? Está falando da volta do Senhor Jesus. Está falando do tempo do fim. Ele está falando de um momento em que todos nós estamos esperando. Sabei que está próximo, fala comigo, as portas. Assim também vós, assim também nós, os discípulos, quando virdes, quando vocês estiverem vendo todas essas coisas, quais coisas? Todas as outras que ele mencionou do versículo 1 até o 32. Eu não vou entrar com você aqui em todas elas, depois você pode estudar. O meu objetivo aqui é um objetivo ministerial com você. Eu quero falar sobre renovos e brotos nas nossas vidas. Amém. Sobre os ramos e sobre as folhas. Porque é disso que você está precisando agora. É disso que a nossa congregação, as nossas congregações estão precisando. Elas estão precisando de um renovo. Alguém concorda comigo? Amém. Os crentes estão precisando de um renovo. Por quê? Porque eles estão afastados da comunhão por causa do tal isolamento. Há muitos irmãos, e é quando eu digo muitos, eu estou afirmando com os nomes, que não estão aqui nessa congregação hoje porque estão isolados. Não é verdade, Ronaldo? Lá na sua região no sul de Minas tem. E nós respeitamos o isolamento. A fé que tem para quem? Para você mesmo. Agora, no que depender de mim, eu vou sempre estimular a sua fé. No que depender de mim, eu sempre vou empurrar você para o desafio, para sair da zona de conforto. Você está comigo? Amém. E por isso que nós temos feito isso aqui todos os meses, para a glória de Jesus, só está crescendo e melhorando a cada dia. Os irmãos têm sido abençoados? No que depender de mim, eu quero encontrar com você todo mês. Respeite se alguns não podem vir, mas no que depender de nós vamos ajudar você sempre a ser renovado no Senhor, porque um ao outro ajudou e disse: ser forte. Então nós só podemos falar um para o outro e dizer ser forte se
nós estivermos juntos na congregação. Então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, e aqui nós estamos falando de tempo, quando, advérbio de tempo, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, você está percebendo essa vinha de Minas Gerais sendo renovada e desabrochando? Olha o testemunho aqui, gente, dos nossos pastores, dos nossos obreiros, das nossas células. No meio da pandemia, nós estamos começando célula aqui em Belo Horizonte. Ontem mesmo começamos uma ali com o pastor Alex, e essa semana já foram várias que começaram. Mas não só células. Amanhã temos um culto, o primeiro culto que realizaremos ali na cidade de Arcos, num prédio novo. Então, você vai ver à tarde também, o nosso pastor Erickson vai testemunhar a respeito do que Deus está fazendo lá na igreja de Coronel Fabriciano. Deus nos deu lá um galpão, foi 3 vezes maior, Erickson? Eu acho que deve ser umas 3 vezes pelas fotos, né? Nós temos as fotos aí, né, Paulo Versotti? Vamos mostrar para você à tarde. Pastor, por que você insiste em mostrar essas coisas? Pelo princípio do Salmo 133. Se o óleo está caindo sobre a cabeça, e que não sou eu, a cabeça é Cristo, então ele está sendo derramado sobre todo o corpo, e o corpo sou eu e você. Aí eu vou orar diante do Senhor e falo: Senhor, tem óleo escorrendo na vinha de Minas Gerais, eu preciso e vai acontecer, não é? E é o pastor Taíde que fala, e ele vai pregar para você hoje à tarde, se o Senhor permitir, se der tempo, aleluia. Então, eu quero entrar com você nesse tema. Qual o tema, pastor? Existe aqui sendo organizada uma nova ordem mundial. Ninguém está dizendo o contrário disso. Agora, será que eu e você estamos vendo? Fala comigo, quando virdes. Jesus está falando para os apóstolos: vocês verão todas essas coisas. E quando vocês verem, não fica aí desapercebido ou despercebido como um ímpio qualquer, ou como um pastor que não tem revelação. Não. Aprenda, sabei que está próximo, está às portas. Só quem ama a vida do Senhor fala Maranata. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Eu quero então te dar uma perspectiva profética daquilo que está acontecendo agora no nosso país e também no mundo. Mas eu quero te dar a perspectiva do lado da igreja, não do lado do mundo. Porque do lado do mundo você pode estar bem informado, e eu sugiro que fique. Não seja dirigido pelas informações, nem governado por elas, mas fique informado. Mas o nosso lado é o lado de cá, é o lado profético. E não há capítulo mais profético no Novo Testamento do que Mateus capítulo 24, porque Mateus é o evangelho que foi escrito para os judeus. Ele fala de Jesus como rei. Por isso a genealogia de Mateus vai até Davi, demonstrando que ele tem uma linhagem real, ele é rei. Baseado nisso, eu queria compartilhar com você alguns princípios para você discernir essa nova ordem mundial. Quem vem comigo? Então, primeira coisa que diz o versículo 32 do Evangelho de Mateus, capítulo 24: aprendei, pois, a parábola da figueira. Fala, parábola da figueira. Eu e você precisamos, primeira coisa, se você quer discernir a nova ordem mundial, você precisa aprender algumas coisas. Você não pode ficar esses dias como alguém que está alheio às coisas que estão acontecendo. O que você está aprendendo? Nós precisamos aprender constantemente. Sobre o quê? Sobre Cristo e a sua volta. Será que ele está tratando aqui de figueira, videira, amoreira ou planta? Não, ele está falando que estáis apercebidos quando vives todas essas coisas, sabei que está próximo. Quem está próximo? A pergunta que os discípulos fizeram é: quando haverá o fim dos tempos e os sinais da sua volta? Jesus então compartilha por todo o capítulo 24, e aqui ele está finalizando, e ele chama a atenção dos discípulos.
Você tem aprendido? Preste atenção no que o meu e o seu pastor está fazendo nos dias de hoje. Está ensinando Apocalipse para você todos os dias, de graça. Você está aprendendo? Eu sugiro que aprenda, porque somos indesculpáveis. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não tem aberto os olhos para aprender nessa direção, então está nos faltando discernimento dos tempos. Esse tempo agora é o tempo, sim, que nós devemos revisar, reler, reestudar. Você sabe qual matéria eu estou dando no cursão? O reino e a volta de Jesus. Por quê? Porque eu estou fazendo o que o Senhor Jesus recomendou para os discípulos. Primeira recomendação para você discernir a nova ordem mundial: vai aprender sobre o reino e a volta de Jesus. Mas sabe qual é o nosso problema? Não, pastor, eu já sei. Sabe mesmo? Tem certeza? Eu estou lendo um livro agora, aquele livro que foi recomendado pelo pastor Luiz, John Richardson, O Messias Muçulmano. Garimpei esse livro, não consegui encontrar. Até que eu coloquei aqui num dos grupos da igreja, um irmão que tinha comprado, ele me cedeu o livro dele. Ele é gratuito, né? Você pode ler em PDF. Algum irmão coloque aí, por favor, no grupo da Vinha. E eu recomendo que você leia. Mas não é um livro que você vai ler assim, nossa, que vontade de ler esse livro. Não, é um livro teológico. Mas por que, pastor, você está lendo? Fala comigo, aprendei. A primeira coisa que eu e você precisamos para discernir essa nova ordem mundial é que eu e você precisamos da disposição para aprender. E não caia no laço de dizer, eu já sei. Tem 20 anos, literalmente, 20 anos, porque antes de ir para viver, eu já dava aula dessa matéria de reino e a volta de Jesus lá no Monte da Santidade. Esse era o nome do curso lá, mas só a capa que era diferente, o resto era tudo conteúdo do cursão. Então, nós precisamos aprender constantemente sobre Cristo e a sua volta. Então eu vou dar para você uma liberdade hoje que talvez você fique julgando que não tem. Se você perceber algum material importante, relevante, sobre a volta de Jesus, o reino e a nova ordem mundial, você está autorizado a colocar lá no grupo da Vinha. Pode dizer amém? Amém? Coloque lá. Se vai ser bom ou não, eu que vou julgar se está bom ou não. Mas coloque, vamos colocar no nosso meio aqui uma cultura de aprender sobre a volta do Senhor Jesus. Os discípulos fizeram 3 perguntas. Você é um discípulo que faz perguntas? Porque eu estou te dando a chance de fazer perguntas nessa reunião. Coloca a sua pergunta aqui. Não tem pergunta. Então não estamos parecendo-nos com discípulos do Senhor, porque os discípulos do Senhor Jesus sempre faziam perguntas. E o seu pastor, o meu pastor, sempre responde perguntas. E se eu e você não estamos fazendo perguntas, não estamos aprendendo. Pastor, qual é o sinal de alguém que está aprendendo? Ele faz pergunta. Já viu como é que fica lá uma criança perto de você? Ele faz pergunta de tudo. Adolescente não tem paciência de nem fazer pergunta, nem responder pergunta. Mas se é alguém que é discípulo, ele faz perguntas. Quantos discípulos temos aqui? Você não precisa fazer necessariamente para mim, me entenda. Mas você é alguém que faz perguntas. Se você é alguém que faz perguntas, é sinal de que você está aprendendo. Agora, preste atenção, crie mecanismos para forçar você a aprender cada dia. Eu faço isso constantemente. Eu crio mecanismos que me forçam a aprender. Se o Senhor me permitir, na minha segunda ministração, eu vou falar sobre isso com você. Lucas capítulo 13, versículo 33. Convém, pois, caminhar, fala comigo, hoje, amanhã e depois. Vou falar de princípios de sabedoria. Esse é um princípio de sabedoria. Qual? Crie mecanismos para forçar você a aprender. Vou te contar o que eu criei. Eu criei um canal no YouTube. Você já segue lá o canal? AzemarFreitas.tv? Se não segue, siga agora para parar de pecar. Que misericórdia. Peca não, segue lá seu pastor. Vai como dizem os youtubers. Vai
lá no sininho de notificação, clica para você saber as notificações, lá. Ok, você já sabe disso. Então, siga. Você sabe por que eu fiz esse canal? Não foi para você não, freguês. Porque é para forçar-me a estudar Êxodo ou a Bíblia todos os dias. De segunda a sexta, 4 horas da tarde, eu tenho que ir lá, porque eu fiz o compromisso, pus a minha cara lá a tapa, dizendo que eu iria, então eu vou lá e vou estudar uma porção do Êxodo. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque eu tenho um sonho pastoral, é ensinar os 66 livros da Bíblia. Estou começando por Êxodo. Então, eu posso fazer isso nos próximos 40 anos. Eu espero até lá terminar, versículo por versículo, vai ficar gravado. Então, por que eu fiz isso? Que eu quero ganhar dinheiro com isso? Você está doido, irmão? Quem ganha dinheiro com 500 inscritos no canal? Né? Você está achando? Não, é para forçar o quê? Fala comigo, aprender. O que você está fazendo para forçar você a aprender? Então, tem um outro método que eu faço. Estou te falando de alguns métodos. Então, é cada dia um pouco. É Lucas 13, 33. Convém caminhar. Fala comigo, hoje, amanhã e depois. Eu sei que você quer correr, fazer a coisa correndo, perder 20 quilos em um mês. Hein, Ricardo, Fabrício? 5 dias, não é o caso deles não. Mas por que você não perde em um ano? Fala comigo, cada dia, um pouco. Não, semana que vem eu começo o regime. Aí você vai tirar tudo, vai arrancar tudo de uma vez e não vai dar conta de novo. Já tem 20 anos, 70 e não dá conta. Por quê? Porque quer fazer de uma vez, quer correr uma maratona de uma vez. Por que você não começa com 3.000 passos? Ó, eu já dei 3.000 passos hoje. A minha meta é de 10.000 passos. Numa reunião como essa, eu chego a 15.000 no final do dia. Acredite? Sabe quantos quilômetros isso dá? Mais de 7 quilômetros. Numa reunião. Agora, eu não faço isso na reunião, mas eu faço todo dia um pouco. Eu não comecei com 10.000 passos. Eu comecei com esse que já está feito aqui, ó, 3.000. Então, depois de quanto tempo você passou, pastor, para 5.000? Depois de vários meses. Fala comigo. Hoje, amanhã e depois. Tem gente que está aqui que já quer ser pastor hoje, mas não fez nem seminário. Então vai fazer um seminário, filho. Você está aqui, o pastor João pregou aqui sobre o chamado ministerial. Então, caminha hoje, dá o primeiro passo. Quem está dando o primeiro passo aqui hoje? Eu creio que você está dando o primeiro passo na direção de alguma coisa que Deus colocou no seu coração. O pastor Ricardo está aqui, é a primeira reunião dele da vida. Está dando o primeiro passo no relacionamento conosco, né? O Paulo Sérgio também está dando o primeiro passo. Segunda vez do Paulo? Não, Paulo é a primeira vez, não tinha nem vindo em Belo Horizonte. Por que você está fazendo 2 aí assim para mim? Ele veio na conferência de Casbi. Não, mas a reunião da vinha é a primeira, né? Então, primeira vez que você está vindo uma reunião de pastores, uma reunião fechada. Então, você está dando o primeiro passo na direção de quê? Fala comigo, aprender. Então, quanto mais consciente da volta de Cristo, melhor. Mas alguns não querem ouvir sobre isso, porque julga já saber. O apóstolo Paulo diz que quem julga saber, nem sabe ainda como convém saber. Mas a segunda coisa que a Bíblia diz é que nós precisamos aprender da parábola da figueira ou videira? Figueira. A figueira não é uma videira. Apesar, pastor, de parecer, não parece nada. Por que o Senhor não colocou uma parábola da videira? Que lá em João 15, a videira é Cristo. Por quê? Porque, na verdade, nesse tempo de nova ordem mundial e nos dias do fim, tem muita coisa que parece de Deus. Tem pregação de Deus. Tem cara de evangélico, mas está cheio de morte na panela. Alguém pode dizer amém? Amém? Qual foi a primeira menção de uma figueira na Bíblia? Foi lá em Gênesis.
Que Adão pegou folhas de figueira para tampar o pecado. Então, você já deve ter lido, o pastor Luiz ensina sobre isso, que a figueira é uma tentativa de justiça própria. As folhas da figueira para cobrir algo que não podia ser coberto. Ela simboliza então a justiça própria. A parábola é a parábola da figueira. Por quê? Alguém tem ideia? Por que a parábola é a parábola da figueira? Porque a figueira aponta para Israel. E vamos hoje, porque a figueira rejeitou Cristo, Cristo então chamou a videira. Porque a figueira, que é Israel, rejeitou o Messias, nós somos enxertados e nos tornamos hoje, segundo o livro de Romanos, o novo Israel de Deus. Quando eu falo de videira, eu não estou falando da denominação não, tá? Eu estou falando de João 15. Então, a parábola da figueira está apontando para quem aqui em Mateus 24? Para a igreja? Não! Está apontando para Israel. A figueira é quem então? Israel. Mas hoje, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus hoje é Israel? Qual que é a vontade de Deus hoje? Vamos ver se você está pegando. Qual que é a vontade de Deus hoje? A videira. A videira é quem? Fala, a videira é quem? Muito bem, a videira é a igreja. Então presta atenção. Hoje a vontade de Deus é a figueira? Não. Porque se fosse, Jesus tinha dito em João 15, eu sou a figueira. Aí quem ama os judeus estaria assim. Toda igreja deveria ser uma igreja judaizante. Ou seja, que planta árvore em Israel, que dá dinheiro para Israel, que tem que viajar para Israel para ser salvo, que tem que ajudar, tem que virar judeu. O pastor deveria vir paramentado de sacerdote judeu, de rabi, para poder ministrar os irmãos. E aí aquelas igrejas que hoje acham, nós estamos falando de uma nova ordem mundial. Por que você está falando isso, pastor? Porque vai voltar. Você vai ver uma turma aí de videira, ou seja, de igreja, voltando às práticas judaizantes, voltando a práticas que já deveriam ter sido abandonadas há muito tempo. Porque a vontade de Deus hoje é a figueira, meus irmãos? Não, você não é judeu e nem deve se tornar um para ser aceito diante de Deus. Você não é mais abençoado porque você oferta para Israel. Porque Israel, Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, todas as nações são inimigas de Deus. Só tem uma nação hoje, é a nação chamada igreja. Aos olhos de Deus, qual é a nação hoje que ele tem atenção? É a nação dos santos. A Bíblia diz que é a congregação dos primogênitos. É a igreja. Alguém está comigo? Então, a primeira coisa, você precisa aprender sobre isso. Mas a segunda coisa é que você deve perceber que a parábola é uma parábola da figueira. Mas a videira não é assim. Tem muita coisa aí, então, que tem cara de videira, ou seja, cara de igreja, mas não é. Ainda é figueira, ou seja, ainda está debaixo da justiça própria. Tem placa de igreja, tem roupa de igreja, mas é figueira, é Israel, é lei. Está percebendo a pregação? Por que nós temos que nos atentar a isso? Porque Jesus disse o seguinte, quando ele, vem cá comigo, rápido no texto, para eu concluir. Aprendei, pois, a parábola da figueira. 2 pontos. Aí vai explicar a parábola da figueira. Qual que é a parábola? Quando os seus ramos se renovam, fala, os ramos se renovam. E as folhas brotam. O que está acontecendo logo após este renovo e este broto surgir? O verão está chegando. Ele está às portas. Então preste atenção que eu vou te dar agora, porque isso vai guardar você do resto dessa praga, dessa pandemia, que vai acabar em nome de Jesus.
Por que está dizendo que vai acabar, pastor? Estão dizendo que não vai acabar, vamos ter que conviver com isso. Vai acabar no seu coração, irmão. Você vai perder o medo. O medo, inclusive, de pastorear, de congregar e de prosperar. Porque tem gente sentada aqui nesse salão que Deus quer prosperar você, mas você está dizendo, não, mas agora como é que eu vou fazer esse negócio? Estão dizendo por aí que vai quebrar até banco, que vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, então não vou fazer. E Deus está assim, ó, prontinho para te abençoar, derramar, te prosperar. Mas aí, ao invés de comer da árvore da vida, nós escolhemos lá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da desorganização mundial de saúde, que toda hora fala uma coisa e depois volta atrás. Pode isso, depois não pode aquilo. O distanciamento resolve, não, o distanciamento não resolve. E aí nós que somos da videira, alguém que é da videira? Amém. Você é da turma da figueira ainda? A turma da figueira é a turma que está juntando folhas para se guardar, para se proteger, para se esconder. Nós não estamos juntando folhas para nos guardar, pelo contrário, nossos ramos estão se renovando. Cada vez que você vem nessa reunião, a reunião está renovada. Os irmãos que estão vindo permanecem e novos outros estão chegando. É uma congregação que está com seus ramos se renovando. E as folhas estão brotando novamente. A gente sonhando no nosso meio. E quando você tem a conexão dessas duas coisas, fala, ramos se renovando e folhas brotando. A próxima etapa é que está próximo o verão. O Senhor Jesus está voltando. Haverá uma bênção liberada sobre a vida das igrejas. Quais? Não das figueiras, mas daquelas que estão enxergando. Assim também vós. Os discípulos, presta atenção, você precisa ficar atento à palavra. O Senhor falou aprender a parábola da figueira. Figueira é Israel, certo? Mas o vós aqui, é vós de quem? Para os judeus ou para os discípulos? Então você pode pegar esses mesmos versículos separados em duas partes. A primeira parte, da figueira para os judeus. Jesus fala, assim também vai ser com vós, convosco, com vocês discípulos. Assim também o que? Fala comigo. Renovo e broto. Renovo eu já te falei no começo, na abertura dessa reunião. É algo que ficou velho, que precisa ser renovado. Você viu aqui, né, o apelo aqui na sua vida que precisam ser renovadas, mas outras estão brotando. Hoje não reconheceis. Então, nós temos uma parte aqui para todas essas coisas. Que coisas? Relativas à figueira, relativas a Israel. Quando você, e aí o pastor Luiz já fez uma ministração, se você não ouviu nem viu, veja, com, né, aquele negócio vermelho, como é que é o nome daquele bicho lá? A ovelha vermelha? Não, não é ovelha não, novilho, né? Com a novilha vermelha, com todos os sinais, né, da guerra dos 6 dias, do reconhecimento de Israel como nação. Todas essas coisas que nós estamos vendo, saber que está próximo, fala comigo, as portas. Então eu preciso, junto com você, orar para nós termos revelação e aprender. Aprender sobre o que Cristo está fazendo agora, porque Ele disse, assim também será convosco. Assim como, pastor, vocês serão renovados e as suas folhas vão começar a brotar de novo. Quando você perceber que está ficando bom, é porque Ele está às portas. Diferente da pregação aí de fora, quando você perceber que está ficando ruim e vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior para esses que estão pregando isso. Porque, eu não sei quanto a você, porque para mim vai ficar cada vez melhor. Vamos ter cada vez mais células, cada vez mais ovelhas, cada vez mais recursos financeiros, cada vez mais obras sendo plantadas e sustentadas. Você
não está percebendo o que o Senhor está fazendo no nosso meio? É isso que Ele está fazendo. É só você perceber a cada mês, graça nos é acrescentada. Eu venho aqui, você, nessa plataforma, e te falo: tal igreja começou, tal igreja multiplicou, tal igreja está crescendo. É ou não é? Não é isso que você tem ouvido? Quando você ouvir isso, lembra que essa unção é para todos nós. Amém? Quero chamar aqui a equipe de louvor e quero pedir que você ore em qual direção? Para terminar, nos ramos e nas folhas. Nos ramos e nas folhas. Alguém que conhece uma figueira? Deve conhecer. Danilo, né? Danilo, figueira tem ramo? Então, que mistério é esse? Você falou exatamente, está escrito aqui no meu esboço: figueiras não tem ramos, ela tem galho. Então, o que o Cristo quis falar com isso? Os seus ramos se renovam? Que ramo? Eu conheço figueira. Pega figo lá na horta, lá na fazenda do meu pai, tinha uma figueira lá na horta. Você pega os figos com a mão, tem ramo. E aí, a turma dos agrícolas aí, o que você me fala desse mistério? Porque Jesus falou, olha aqui, Jesus não vai, ele não fica fazendo pegadinha com a Bíblia não. Quando os seus ramos se renovam. Que ramo de figueira o quê? Figueira não tem ramo não, irmão. Quem tem ramo é outra espécie de árvore frutífera. Qual que é que você conhece que tem ramo? Videira. Videira tem ramo. Mas figueira não tem ramo, figueira tem galho. Agora, olha outra parte que ele falou: e as folhas brotam. Folha de figueira brota? Você vai ter que estudar essas duas coisas que eu não vou te responder. Não vou te dar de graça assim o mistério. Eu quero saber se você quer aprender mesmo. Porque se você quiser aprender, você vai fazer perguntas. Não vai ser para mim não, para o seu supervisor, pastor de região, pergunta para ele. Agora é mistério, não é, pastor? Você conhece também a da roça? Zé Jardim, figueira, brotinho, aquele brotinho, né? Aquele ramo, tem ramo de chuchu, né? Tem ramo de videira, o que mais tem ramo? Abóbora, melancia, moranga, essa turma aí tem ramo, né? Maracujá. Agora, figueira, Jesus falou quando? Será que ele errou? Jesus errou, ele já tem escrito galho. Não, tem um mistério aqui, tem uma pérola aqui. Vai ter que cavar comigo as portas. Aí você viu aqui, eu não gosto disso, não é uma questão de glória. O povo não é coisa de eu gosto, eu não gosto, e faz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Vem caminhar. Hoje, quando não tem, eu mesmo ir para o freguês e falo: cria agora. Né, Sérgio? Foi assim com o Sérgio Jardim na Capelinha. Foi assim lá com o Paulo Sérgio. Pastor, eu estou interessado na vinha. Qual é a primeira coisa que eu faço? Espera que você crie no Instagram aí. Não é? Manda e-mail. Que e-mail, irmão? Nem leio e-mail. Mas, pastor, eu não vi o grupo. O problema é seu, você precisa ver o grupo. O grupo é o grupo da vinha. Então fique de pé onde você está. Vamos orar a respeito de quê? Os ramos de figueira. E que folhas são essas que brotam de uma mesma figueira? Trazer, ele mostra a realidade das coisas. E Jesus prometeu dizendo, ele terminou dizendo: em verdade digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E não passou mesmo. A geração não mudou. Que geração Jesus estava se referindo? Se for geração de 40 anos, então não pode ser essa contagem a respeito de uma geração. Vou te contar a minha opinião sobre essa promessa de Jesus. Ele diz para os discípulos que não passará esta geração. É a geração
que nós estamos vivendo, a geração da graça de Deus. Porque quando o arrebatamento vier, a geração muda, a dispensação muda. Cada vez que uma dispensação é mudada, um evento divino acontece. Quando a lei foi dada, a dispensação foi mudada. Saiu do governo humano para a lei. O governo da lei. Quando a graça de Deus, que é Cristo, chegou, a dispensação também foi mudada. Você pode colocar aqui: não passará esta dispensação. É mais fácil você entender. Porque se geração é contado como 40 anos, já passou muito tempo. É contado quantos anos? 2.000 anos? Porque essa promessa feita aqui tem 2.000 anos. Então não pode ser uma geração cronológica. Tem que ser outro tipo de geração. A geração que Jesus estava falando aqui era a geração dos apóstolos, dos discípulos. E nós somos uma igreja apostólica, fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Amém? Nós vamos cantar um canto que você vai orar. Pastor, eu vou orar sobre o quê? Primeira coisa, eu queria despertar você para aprender. Você saia daqui com um apetite espiritual para a volta do Senhor Jesus. Você saia daqui com um apetite espiritual para fazer perguntas que serão respondidas pelo Espírito, serão respondidas por aqueles que estão à nossa frente, estão adiante de nós. E sabe o que está acontecendo? Estes homens de Deus estão se dispondo a nos ensinar todos os dias, gratuitamente. Eu e você somos, portanto, indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer: não sabia, não vi no grupo, eu não tinha dinheiro para comprar o livro, por isso que eu não comprei, eu não tinha tempo de assistir, por isso eu não assisti. Sério. Aí, ó, o Ronaldo está falando aqui uma coisa, eu nem vou espalhar. Mas discípulos que têm fome fazem perguntas. E quem faz pergunta tem a graça de ser respondido. Porque Jesus disse que todo que pede, recebe. Mas quem fica calado não será contado entre os discípulos. Não será contado entre aqueles que são mais próximos. Almeida. Muito bom você fazer perguntas, eu já estou gostando, mas eu não vou responder. Mas eu fico feliz que você já está pensando no assunto. Enquanto eu estou pregando, você está pensando no assunto. O propósito da minha pregação é exatamente esse: é que ramos se renovam. Você talvez nem estava pensando mais nisso. Então você está percebendo que tem um renovo aí. Eu quero aprender mais a palavra. Eu quero aprender sobre célula, né, pastor Ricardo? Quero aprender a fazer célula, o pastor aqui falou. Então, eu quero aprender. Talvez você tenha um manual lá da visão de célula parados. Você não, já sei fazer célula, sabe mesmo? Então, por que não temos mais? Por que esse não está se renovando? Por que não temos novos líderes sendo levantados, crianças sendo apresentadas? As folhas brotam, tem broto aí fluindo. Quer dizer, tem gente nova chegando na liderança, tem gente nova chegando na vinha. Eu estou te dando nomes aqui, ó, na congregação de pastores de brotos. Gente que está vindo aqui pela primeira vez, está voltando, está retomando. Tem o pastor Oswaldo, tem o Francilene, tem muitos irmãos aqui na congregação. Tem brotos fluindo, mas também tem ramos antigos como esse aqui que vos fala, sendo renovado no Senhor. Estude, aleluia, continue, estude. É o que eu quero fazer com você aqui hoje. Eu quero liberar uma ativação de um paladar espiritual para você. E que você chame outros para vir nessa próxima reunião que vai ser em agosto. Vamos marcar a data para você e para sua esposa estarem conosco. Vamos cantar um cântico, vamos orar? Em nome de Jesus. Olha agora, fala com o Senhor sobre essa pregação. O que você quer?